Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 158. Título: Governo Interno. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de algum modo, a ficar reprovado. Paulo, primeira Epístola aos Coríntios, 9:27. Efetivamente, o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual, é razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando trabalho. O governador supremo, que é o espírito no cosmo celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores, que não hostilizam nem executam. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando se não converte num cego ou num celerado. Quem espera vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Emmanuel. E agora, a palestra. Queridos amigos e amigas, é um enorme prazer estar aqui com vocês mais uma vez, estudando o Livro dos Espíritos, estudando a doutrina dos Espíritos, que não se restringe, obviamente, ao Livro dos Espíritos, mas temos as obras básicas, enfim, e todas as obras que complementam, né, as obras básicas, enfim, com ensinamentos trazidos pelos Espíritos superiores, mas que nós percebemos, não só no estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho e todas as outras obras que foram ditadas há mais de 150 anos pelos Espíritos superiores, o quanto essas obras são atuais, o quanto elas se aplicam de maneira prática no nosso dia a dia, né?
alcançando aí barreiras intermináveis de tempo nas nossas vidas e nas existências futuras que virão com certeza. Bom, estudaremos hoje a pergunta 166 até 170. Em O Livro dos Espíritos, nós encontramos uma gama de informações que nos conduzem a reconhecer a importância da reencarnação para a nossa existência, enfim, para o nosso espírito. Contudo, é imperioso analisarmos detalhadamente cada uma dessas perguntas que tratam sobre esse tema, relativas a um entendimento mais apurado, enfim, mais equilibrado daquilo que temos a condição, de compreender desses ensinamentos, uma vez que ainda somos pouco evoluídos, ainda temos um longo e largo caminho a percorrer. Certamente nosso horizonte ampliará a cada existência. Kardec então pergunta, na questão 166, como pode a alma manter o seu processo de depuração quando ainda não alcançou a perfeição? E Kardec obtém a seguinte resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. E aqui resume muito bem, de maneira objetiva, o significado da reencarnação para a doutrina dos espíritos. Como a existência do espírito, é única, ou seja, nós somos únicos, quem morre, é o nosso corpo físico, quem desencarna é o nosso corpo físico, isto é, não existe uma solução de continuidade. Então, por existência, devemos entender como a experiência de estarmos ligados a um corpo físico. Contudo, o Livro dos Espíritos também encontramos a informação, o ensinamento que o encarnado é constituído de espírito, perispírito, que é o invólucro semimaterial, que compõe a todos nós, e o nosso corpo físico, que perece. O perispírito, também denominado de corpo perispiritual, não deixa de ser um corpo, na sua expressão mais básica, é claro, com o qual o espírito labora constantemente, inclusive nos momentos de emancipação, e também ao desencarnar. Dessa forma, podemos então ampliar o conceito da encarnação para muito além da nossa humanidade, enfim, do nosso tosco conhecimento do planeta Terra. A pluralidade das existências é um fato em todos os reinos, onde palpita a vida. O que podemos aqui falar é que a alma dorme na pedra, em processos que ainda muitos não conseguem entender e compreender, mas com o tempo, ela haverá de conferir a todos o conhecimento dessa modalidade de avanço espiritual. Consequentemente, ela sonha no vegetal, que também se virá a saber quais os processos desses sonhos e por que esse estágio, e então age no animal, com inumeráveis movimentos, enfim, buscando aí por meios instintivos os próprios dons guardados no coração. Finalmente, então, a alma desperta no homem, onde, como certo tempo, alcança sim a razão e se ilumina em busca da tão sonhada angelitude. Eis porque, queridos irmãos, não se deve negar a reencarnação, verdade das verdades, que nos descortina, inclusive, um conhecimento acerca dessa vida material que não é verdadeira vida, que marca a chama divina com todas as experiências do nosso saber, enfim, e do nosso aprendizado. Como nós aprendemos nas perguntas subsequentes, a pergunta 166, as reencarnações são incontáveis, passando-se de mundos para mundos, ao ascendermos então até a nossa tão sonhada busca,
de espírito puro. O espírito vai se despojando gradativamente, né, dessa animalidade e acordando como pretende o Criador, né, com recursos valiosos, uma vez que possuímos inteligência e capacidade para atingirmos a felicidade. Muitos perguntam, por que a reencarnação? Não poderia o espírito despertar os seus valores sem ela, ou seja, sem precisar da prova da vida física? Claro que, se Deus quisesse, poderia, de fato. Acontece que Ele mesmo, o Criador desta lei das vidas sucessivas, criou o espírito simples e ignorante, cada um de nós, para que nós, né, por processos estabelecidos pela lei universal, fôssemos então despertando gradativamente e recolhendo através de experiências reencarnatórias, né, por nossos próprios esforços, né, como se fosse realmente colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Se o Criador é todo poderoso, enfim, e todo saber, óbvio, não iria errar, criando uma lei, né, inadequada. Nos preocupemos em estudar os nossos caminhos, o nosso modo de agir, as faculdades que nos são propostas pelos processos da vida. Se nós procurarmos meditar, né, melhor as nossas atitudes nas nossas reencarnações, poderemos então reconhecer a justiça divina, né, que se manifesta, né, nos enfermos, doentes, nos pobres, nos ricos, nos mais primitivos, nos mais civilizados povos, enfim, certamente em todas as diferentes situações da vida dos homens e no curso da vida. Indubitavelmente, queridos irmãos, tudo na vida retorna a outro corpo, obedecendo à lei imutável do progresso. Toda desencarnação, então, teria associada a uma encarnação e vice-versa, em ato contínuo, como eu disse há pouco. Verificamos na questão 66C a seguinte pergunta formulada por Kardec. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em um novo corpo? É assim que se deve entender? E a resposta dos espíritos é, evidentemente, exatamente isso que nós acabamos de falar, né? Deixamos um corpo, né, para então reencarnar em um novo corpo físico, né, mantendo a nossa individualidade enquanto espíritos que somos. Ao desencarnarmos desse corpo físico que nos encontramos, passamos a erraticidade, sendo então referenciado, né, na condição de espírito desencarnado, para no futuro, né, vir a encarnar em um outro corpo físico, né, na condição material, tal como conhecido aqui na Terra. Bom, na pergunta 167, Kardec já busca, né, um outro conhecimento, indagando os espíritos superiores. Então, qual é a finalidade da reencarnação? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem, né, que é a expiação, melhoramento progressivo, sem o que estaria aonde a justiça, né? É um pouco daquilo que eu falei, né? Nós temos aí o nosso livre-arbítrio, que é o nosso direito de fazer as escolhas que fazemos a todo instante, né? Escolhas essas em alguns momentos certos, em outros momentos errados. E cabe a nós expiarmos. Expiação é o quê? Né? É uma prova que devemos passar aqui na Terra a fim de nos melhorarmos, enfim, progredirmos e corrigirmos, logicamente, alguns erros cometidos por nós mesmos. Esse é o conceito, né, da reencarnação. E diante do conceito da reencarnação, Kardec questiona sobre este processo em termos quantitativos, isto é, em número de encarnações, elaborando então duas perguntas sobre isso, a pergunta 168 e a pergunta 169.
A pergunta 68 ele pergunta, indaga: é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? E os espíritos respondem: a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso, desde que se ache limpo de todas as impurezas. Não tem mais necessidade das provas da vida corporal. E ele complementa, da pergunta 69, é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Então, nós temos que na pergunta 68, né, não consta que o espírito não se encontra encarnado sob qualquer aspecto. Apenas diz que não necessita das provas e certamente das expiações. Isso significa que, né, é limitado, como pergunta, né, Kardec aos espíritos superiores, o número das existências corporais, né? E ele diz que na verdade é, né, limitado sim. Por quê? Porque nós estamos falando de quê? Da necessidade da encarnação num corpo físico. Então, o espírito em algum momento na senda evolutiva, na sua evolução, vai atingir uma condição de não mais precisar ser submetido, né, à prova material, ou seja, à prova encarnatória. Ele continuará, logicamente, né, atuando, auxiliando os espíritos inferiores a ele, enfim, né, no sentido de precisar progredirem, né, mas não mais, né, necessitará da prova da reencarnação pela condição, né, que ele se encontra. Daí chegamos à conclusão que de fato é limitado nesse sentido, né, no sentido de não haver, né, mais a necessidade. Todavia, né, como disse Kardec na pergunta 169, né, acerca do número de reencarnações não ser invariável, isto é, não é o mesmo para todos os espíritos, né? Em um número tão grande que as variações podem até não ser significativas, né? Porque a tendência natural é que todos os espíritos realmente precisem reencarnar muitas e muitas e muitas vezes, né? Porque nós temos muito que aprender, nós temos muito que evoluir, e aqui vale, né, um parêntese importante, né, que os espíritos superiores nos ensinam isso, né? As encarnações elas ocorrem em variados mundos, né? Não apenas aqui no planeta Terra, na condição que nós nos encontramos hoje. Então, o número de encarnações ele varia, sem sombra de dúvidas, mas por ele ser tão amplo para todos os espíritos, dá a impressão, né, de que não há variação, né? Todos, por exemplo, todos vão reencarnar, né, 1 milhão de vezes, né? Só que 1 milhão de vezes é muita coisa, então um reencarna 1 milhão de vezes e 100, outro 999 milhões de vezes. Então, são tantas reencarnações, né? Mas que com pouca diferença, né, para cada espírito, que dá a impressão, né, segundo que podemos extrair dos ensinamentos dos espíritos superiores, que seria invariável, mas na verdade não é, porque o progresso é individual, né? O progresso é individual. Nós somos espíritos individuais, né? Somos individualidades enquanto espíritos. Consequentemente, cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem a sua responsabilidade sobre a sua existência, sobre a sua vida, e colhe exatamente aquilo que planta, né? Eu até brinco, né, que na vida a gente não colhe, né, chuchu, né, tendo plantado lá sementes de tomate, né? Nós colhemos
Nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, por aquilo que fazemos e também daquilo que deixamos de fazer, né? Pois o bem que deixamos de fazer também é responsabilidade nossa. Então, ainda dentro dessa questão 169, podemos inferir, então, que o número de encarnações sucessivas não significa, né, que nosso espírito não encarnará novamente em decorrência da perfeição que alcançou. E isso vai ficar muito claro, né, na pergunta 170 que estudaremos daqui a pouco. Bom, falando então da questão 170, né, podemos então extrair, né, esse ensinamento acerca, né, do nosso real objetivo enquanto espírito que somos, né? Na última reencarnação do espírito, em sua escala evolutiva, ele passa então, segundo os espíritos superiores nos ensinam, a condição de espírito puro, né? E entra então naquilo que chamamos de bem-aventurança, né? Surgindo em sua consciência a tranquilidade imperturbável e a sequência de uma vida sadia. A partir desse momento, dessa condição espiritual, ele passa então a viver em mundos bem-aventurados, né? Que obviamente, né, não são mundos materiais, como o nosso planeta Terra. São mundos cheios de ventura, cheios de felicidade, de alegria, onde o amor é verdadeiramente o alimento daqueles espíritos que lá, né, coabitam. O espírito livre das reencarnações liberta-se das grades da ignorância, que era preso e se tornou livre. As cadeias das vidas sucessivas foram se quebrando gradativamente, computando então, enquanto espírito, experiências e somando aí qualidades inumeráveis, como sementes de luz para a garantia de um porvir de paz e de consciência. Isso acontece, no entanto, em largas faixas de tempo. É bom que se diga, né? Porque o nosso tempo aqui na Terra é totalmente diferente do tempo do mundo espiritual. E eu digo isso porque, como os espíritos nos ensinam, né? Nossa evolução, né, não se dará, né, em saltos, né? Porque nós precisaremos passar por muitas e muitas e muitas encarnações até nos chegarmos a essa condição de espíritos puros, né? E os períodos entre uma reencarnação e outra, assim como o número de reencarnações, são variáveis, né? Não é uma matemática exata, né? Eu desencarnei hoje, então daqui a 20 anos exatamente eu volto, né, a reencarnar novamente. Não é assim que funciona, né? Existe uma série de fatores, né? Desde da forma como nós desencarnamos até a condição de espiritual que nos encontramos, né? A possibilidade, né, a oportunidade que se verá, né, a nós retornarmos a um corpo físico, enfim, e o aprendizado que extrairemos. Vários fatores, né, estão aliados aí a essa questão da oportunidade reencarnatória. Então, não há ali, né, um número exato, né? Não tem como se medir, pois que neles ocorre, né, como eu disse, a conscientização, onde a alma no mundo espiritual, né, assimila melhor o conhecimento sobre as leis de Deus. Os espíritos puros, né, aqueles que já atingiram essa condição, certamente que não precisam, volto a repetir, mais de reencarnarem na Terra ou em outro planeta físico, a não ser por determinação, é claro, de Deus. Todavia, caso isso aconteça, eles se sentem plenamente felizes, né, pelo esplendor da tarefa
que lhe vai ser, né, designada, em servir de instrumento para iluminar aqueles espíritos que ainda se encontram ainda, né, nas trevas, enfim, precisando de luz, precisando de um caminho a ser seguido. Então, queridos irmãos, né, a reencarnação, enfim, não é um tema para a grande maioria de nós que acreditamos na doutrina, né, dos espíritos como sendo nova, né? Podemos dizer que é um dos princípios básicos, né, da doutrina espírita, a reencarnação. Todavia, ela deve ser sempre estudada, enfim, relembrada por nós, para que nós, principalmente, né, não percamos a oportunidade que nos foi dada, que nos foi confiada pelos espíritos superiores, né, na nossa atual existência, procurando, é claro, fazer, né, o melhor que nós somos capazes, enfim, procurando, né, errar menos, enfim, acertar mais, né, procurando, consequentemente, fazer um bom uso do nosso livre-arbítrio e de todas as oportunidades que nos são dadas, né? Fazendo uma analogia aqui, a parábola dos talentos, né? Qual é o nosso talento? Quais são as nossas possibilidades aqui na Terra, né? Vamos multiplicar esses talentos, né? Vamos sair daqui, né, com esses talentos multiplicados para chegar no mundo espiritual, né, e apresentar, né, aos espíritos superiores, a Deus, enfim, algo de bom, né, algo de positivo na nossa existência atual. Que a paz de Jesus esteja conosco, que nós possamos contar sempre com o amparo e com o apoio dos bons espíritos em nossas vidas. Um grande beijo no coração de todos.